Meu nome é Cláudio Luciano Duzic e moro em Esteio. Com poucos meses de idade, meus pais perceberam um pouco de fraqueza em mim e dificuldade para engatinhar, mas o médico disse que não era nada. Com quase 1 ano de idade, me levaram de novo ao médico e descobriram que eu tinha uma doença rara, que era apelidada antigamente de boneco de pano. Essa síndrome causa degeneração óssea, atrofia muscular, deformidade física, além de outros problemas. A expectativa de vida para crianças com essa doença se limita aos 7 anos de idade, e em raros casos chegam aos 14 anos. Esperançosos ou desesperados, meus pais investiram na busca de recursos médicos, encontrando sempre as mesmas respostas. Fui submetido a muitos exames médicos dolorosos. Com 5 anos de idade, tive que escolher entre frequentar ou não a escola. Minha mãe queria que eu fosse para a escola, não para aprender conteúdos, afinal eu tinha apenas 7 anos de vida, mas para socializar com as crianças. Mas mesmo tendo plenas capacidades cognitivas, encontrei dificuldades de inclusão escolar. Acabei sendo excluído tanto de escolas especiais como do ensino comum. Por fim, fui aceito na primeira série de uma escola cristã. Na primeira série, a minha sala ficava no 2º andar, de um prédio sem elevador. Os professores acreditavam que eu precisava sentar na frente de todos, bem próximo à professora, mas com isso eu ficava de costas para os colegas, e como eu não conseguia virar para trás, eu enxergava apenas o quadro. Eu sabia que havia crianças atrás de mim, pois ouvia elas falarem, mas não via seus rostos nem suas aparências. Na 2ª série, a sala era térrea, mas tinha um degrau de acesso tão alto que até que meus colegas sem deficiência tinham dificuldade de subi-lo. Pelo menos nesse ano, eu podia ser colocado perto da porta e observar as crianças brincarem no pátio. Quando eu enxergava elas, era como se eu mesmo estivesse brincando. Lembro que eu ficava eufórico quando via as crianças correndo, jogando. No meu imaginário, era como se eu estivesse vivendo a experiência. Eu tinha prazer de ir para a escola, por causa daqueles 15 minutos que ficava na porta observando. Somente na 3ª série que as coisas mudaram. Um seminarista assumiu nossa turma e criou um mural chamado Ajudante do Dia. A primeira atitude do professor, ao entrar na sala, era de colocar nesse mural o nome do colega que seria meu ajudante naquela tarde. Quando o ajudante me colocava próximo à brincadeira, o professor estimulava as crianças a encontrarem formas para que eu participasse. Uma vez uma menina disse: "Senhor, hoje o Claudinho vai bater pênaltis." "Mas como ele vai chutar a bola?" perguntou o professor. Então, puxando um cordão de sua mochila, ela respondeu: "Assim, ó, senhor, a gente amarra o cordão no tênis dele, alguém joga a bola no seu pé e eu puxo o cordão para ele chutar." Quando ela puxou a corda e eu chutei a bola, me senti o próprio Renato Portaluppi, goleando o Mazzaropi. Eu brinquei até mesmo de pega-pega. Algum colega me empurrava, correndo atrás dos outros, e eu ficava todo agitado e feliz. No meio da diversão, algumas vezes a cadeira trancava e eu caía, ficando todo esparramado no chão, sem saber se dava risadas ou se chorava. A risada pela aventura, pela adrenalina solta, mas o choro pelo susto e por ver todos assustados ao meu redor. Eu estava no auge da vida, conhecia a vida como ela é, com suas aventuras e desventuras, com seus obstáculos e seus excessos, com alegrias e tristezas. Mas nessa época, com 7 anos, o limite chegou. Precisei me despedir da turma, pois com a deformidade física das minhas costelas, elas perfuravam alguns órgãos, necessitando hospitalização. Me lembro da dor intensa e dos medicamentos que já não faziam mais efeito. Estava com os dias contados. Mas existem coisas que não se explicam pela ciência. Há algo que existe entre o céu e a terra que, se eu não tivesse vivenciado, não acreditaria. Uma mulher que era conhecida de minha mãe
foi me visitar e pediu para orar. Ela colocou suas mãos sobre minha cabeça e orou. Lembro do alívio, da dor e dos estados nos locais das dores. Fazia 3 meses que eu não conseguia mais sentar. Pedi para sentar e para comer. Depois de alguns dias, pedi para voltar à escola. Os colegas me receberam com alegria e surpresa. Uma colega chegou a dizer: "Professor, ele voltou do céu?" Nos meses finais do ensino médio, precisamos escolher uma profissão. Tive uma crise de identidade, porque até então eu não me via como adulto. Caso alguém me perguntasse o que eu queria ser quando crescer, eu diria que seria anjo, porque sabia que morreria. Então me deparei com uma revisão da vida. Percebi que eu tinha ultrapassado a idade prevista. Percebi que o desejo de viver foi meu melhor tratamento. Diante de tudo isso, decidi meu caminho. Eu iria cursar uma universidade e ser médico. Mas não médico do corpo, mas da alma, do pensamento. Eu desejava ser psicólogo. Para poder me movimentar sem depender tanto de outras pessoas, fizemos uma vaquinha e usamos todas as economias de minha mãe para comprar uma cadeira motorizada. Depois de 2 anos cursando a faculdade, comecei a perder mais forças. Primeiro na capacidade de escrever e em seguida de dirigir a cadeira. No mercado de trabalho, eu também encontrei dificuldade de aceitação, mas mesmo assim, concorria nos processos seletivos, com todos os outros candidatos sem deficiência. No meu primeiro dia de trabalho remunerado, me deparei com a sinceridade de uma dirigente, dizendo que por causa das demandas urgentes da instituição, ela não poderia contar com uma pessoa como eu, com deficiência. Ao voltar para casa, chorei muito, não só por medo da demissão, mas por ter me sentido um inválido. Refleti sobre minha trajetória, pedindo a Deus sabedoria para encarar mais este desafio. Em 3 dias trabalhando, a secretaria soube de minha capacidade com informática e me convidou para fazer parte da equipe. Às vezes penso que se minha mãe não percorresse todas as escolas até encontrar uma que me admitisse, talvez hoje eu não seria bacharel em psicologia ou especialista em psicologia e neuropsicopedagogia. Não teria atuado como pesquisador em doenças crônicas no Hospital São Camilo. No fim, fiz parte da coordenação de educação básica das escolas municipais. As mesmas escolas que um dia negaram minha matrícula, nesse momento abriram os portões, para que eu as ensinasse a ser escolas melhores. Recentemente sofri uma insuficiência respiratória, entrei em estado de coma, e para salvar minha vida, fui conectado à ventilação mecânica invasiva. Ainda em coma, eu ouvi a equipe médica dizer que eu dificilmente voltaria à vida, e caso voltasse, dependeria de aparelhos para me manter vivo. Mas em meu pensamento, eu acreditava que poderia acordar. Eu orava a Deus e repetia a mim mesmo: acorda, acorda. Depois de alguns dias, acordei, sem a capacidade de falar. A interface cérebro-computador que eu estava desenvolvendo com um colega foi levada até mim na UTI do Hospital São Camilo em Esteio. Pude me comunicar por meio de ondas cerebrais. Depois de alguns meses, lutando contra as máquinas e novamente contrariando as expectativas, recuperei minha autonomia respiratória. Hoje, aprendi a encontrar liberdade dentro daquilo que me aprisiona. Eu aprendi a digitar possível na história dos impossíveis. Você pode me conhecer no Facebook ou no Instagram. Vou deixar os links abaixo do vídeo. Obrigado.